Meu nome é Samuel Siqueira, sou sócio aqui do Conta Médica e hoje a gente vai falar um pouco sobre pessoa física, pessoa jurídica e formas de sociedade existentes para essas pessoas jurídicas médicas. O que eu posso dizer é o seguinte: não existe a obrigatoriedade de você abrir uma empresa. Se terminou a faculdade, vou abrir empresa para começar a trabalhar. Não existe essa obrigatoriedade. Essa questão de se abrir uma empresa nada mais é do que um início de um planejamento tributário do médico, né? Por quê? Porque ao invés de você pagar a alíquota cheia do imposto de renda da pessoa física, você acaba indo para a tributação da pessoa jurídica. E lá dentro da pessoa jurídica, você recebe em vez de distribuição de lucro, que isso acaba sendo livre, né, isento de tributação. Por isso que muitas pessoas, apesar de, creio eu, nem saberem a razão, optam por abrir a empresa assim que saem da faculdade, né? Agora é o seguinte, isso não é uma coisa obrigatória. Em que sentido? Você pode muito bem faturar, né, na sua pessoa física, só que a tributação vai ser bem mais elevada. O que pode ocorrer são os tomadores, né? Os tomadores que eu falo são hospitais, clínicas, laboratórios, exigirem que você tenha uma empresa para poder prestar serviço lá dentro. O que ocorre é que mesmo assim, nada impede que você faça um planejamento para saber se não vale a pena parte desse faturamento ser realizado na pessoa física, né? Uma coisa que eu gosto de dizer aqui quando chegam clientes novos é mais ou menos isso. Cara, não necessariamente todo o teu faturamento vai para a empresa. A gente pode pegar parte dele para uma pessoa jurídica, até porque existem sistemáticas para que eu pague menos imposto na pessoa jurídica, né, de forma legal, lógico. Existem formas de redução tributária, né, da pessoa física dentro da legalidade. E esse mix de pessoa física e pessoa jurídica acaba fazendo com que o médico tenha um ganho ainda maior de redução tributária, digamos assim, né? Inclusive, falando um pouco desse faturamento pessoa física, né, eu queria dar até um exemplo de um cliente nosso, que ele saiu da faculdade e começou a dar plantão no interior do estado, né? E sendo que as prefeituras, elas não trabalham com pessoas jurídicas, elas só contratam um médico mesmo, pessoa física. Só que esse cara começou a trabalhar em vários locais, dava plantão numa cidade, dava plantão em outro, tudo retalhado, né? E para ele estava sendo muito bom, por quê? Porque como ele prestava um plantão num canto, no outro, acabava que a tributação em cima desse faturamento dele era muito baixa, porque estava todo retalhado. Então, as prefeituras não se comunicam, as empresas não se comunicam, elas só fazem a tributação em cima do que você fatura nela. Sendo que esse cara teve uma triste surpresa no ano seguinte, porque quando ele juntou todos esses faturamentos, a receita, ela tributa em cima do todo. Então, conjuntou tudo, o que ele estava tributando um pouquinho em cada uma, foi para o teto do imposto de renda, e aí ele teve que pagar um valor absurdo de imposto por conta disso. Muito porque não é que existiria uma forma de planejamento tributário para ele reduzir esse imposto, mas muito pelo planejamento dele mesmo. Porque se ele concentra todos esses recebimentos em uma única fonte, ele conseguiria dessa forma já estar sendo tributado no teto, e aí quando chegasse na época do imposto de renda, muito possivelmente o valor a pagar de imposto ia ser bem menor, ou então possivelmente teria até uma restituição de imposto com relação a isso. Se ele tivesse concentrado numa única fonte, né, numa única prefeitura, digamos assim, ele teria esse benefício que eu falei. Mas outra coisa que poderia ter sido feita era uma antecipação de pagamento de imposto ou um provisionamento, né? Porque se ele vai no contador, se ele tem um contador ali para auxiliar e ele mensalmente já faz esse levantamento, já sabe quanto de imposto ele deveria ter pago e não pagou, ele já ia juntando esse dinheiro para que quando chegasse na época do imposto de renda ele não teria uma surpresa tão grande, né? Como não é da área de conhecimento médico, né? Não é da área de conhecimento de vocês, essa parte burocrática, essa parte tributária, fiscal, então vale muito a pena ir atrás de uma pessoa que conheça, preferencialmente na área médica, porque aí vai ter uma noção geral de todos os seus recebimentos. Porque quando eu falo de contador tradicional, ele vai muito ver a empresa, digamos assim, né? E nesse caso especificamente, você não precisa ter uma empresa e você tem que olhar para o todo, tanto a sua pessoa física como a pessoa jurídica. Se você olhar só para das duas camadas,
alguma informação pode se perder e você acabar sendo prejudicado por conta disso, né? Existem duas formas de sociedade, e cada um tem seus prós e seus contras, né? A primeira sociedade que a gente tem a possibilidade de adentrar, né? O médico tem a possibilidade de adentrar quando sai da faculdade, é uma sociedade já existente. Então, assim, normalmente os médicos, algumas empresas trabalham de uma forma que o médico entra no quadro societário dessa empresa, mas essa empresa é administrada por uma empresa, um contador, uma outra pessoa. Isso acaba assim, tem uma comodidade muito grande para o médico, porque ele já está entrando numa empresa constituída, então o processo é muito rápido, porém isso traz um risco muito grande para o médico mesmo. Qual que é esse risco? Qual que seria esse risco? Tanto o risco de dar algum problema com a Receita Federal, os órgãos públicos, porque essa empresa já pode ter um histórico de mau funcionamento, né? Então assim, pode não estar pagando impostos, e aí acaba o sócio vai responder por isso. Algum outro sócio pode cometer algum erro médico, e aí quem é penalizado não é só aquele médico, é toda a sociedade, porque quem é contratado para um hospital ou qualquer outro tipo de tomador é a empresa e não o médico em si. Então, quando esse corpo clínico, né, que são sócios ali, algum deles comete um erro médico, toda a sociedade pode vir a ser penalizada, né? E a outro tipo de sociedade seria aquela que você vai criar, né, uma empresa do zero mesmo, que aí você vai juntar com sócios, vai precisar abrir conta em banco, vai dar entrada, vai criar a empresa do zero mesmo. Essa empresa tem o processo dela ser um pouco mais demorado, porém ela traz uma segurança muito maior, né? Que em que sentido? Que você está vendo aquela sociedade nascer, então você sabe quem vão ser os sócios, você sabe que o contador que você contratou é de confiança, você sabe que os impostos vão estar sendo pagos desde o dia 1, né? Porém, essa sociedade também pode trazer algum risco no quesito de as escolhas dos seus sócios, né? Assim como no exemplo anterior que eu dei, se um médico que está ali naquele quadro societário cometer um erro médico, quem vai ser penalizado é a própria sociedade. Então, você tem que escolher a dedo quem vai ser esse sócio, né? Quem vão ser esses seus sócios. Procure sempre, se você optar por esse tipo de sociedade, procure sempre ir atrás de colegas médicos, que você tem uma certa afinidade, porque queira ou não queira, a lida com esse tipo de sociedade vai trazer um pouco de burocracia, por menor que seja, mas tem. E aí pode ser que ocorra um desgaste entre os sócios. Então, assim, quanto mais próximo você for dos seus sócios, melhor para você e para o funcionamento da sociedade em si. Uma alternativa também é o médico acabar iniciando a operação, né, essa sociedade sozinho. Na verdade não vai ser uma sociedade, né? Ele vai ser um empresário, um médico único em formato de empresa. Nesse caso aí a gente tem algumas restrições. Por exemplo, se ele for empresário individual, tudo que ele acontecer, por exemplo, digamos que ele acabou esquecendo de pagar um imposto e esse imposto foi crescendo, veio uma multa gigantesca para que a empresa pague. Se ele for empresário individual, né, essa multa vai respingar nos bens próprios dele, os bens da pessoa física dele, certo? O que não ocorre quando é uma empresa, uma sociedade limitada, por exemplo, que aí se restringe ao capital social dessa empresa. Existe também a possibilidade da Eireli, né, que é o empresário individual limitado, que com a vinda da MP da Liberdade Econômica vai acabar ficando em desuso. O que é a Eireli? A Eireli nada mais é do que um empresário individual com responsabilidade limitada. Por conta desse benefício, a legislação obrigou que essas empresas tenham um capital social mínimo de R$100 mil, né? São 100 salários mínimos, algo em torno de R$100 mil. Por que isso? Quando a empresa tiver de responder por algum dano que ela tem causado, de qualquer tipo de seja um débito de imposto, seja por um erro médico, assim, ela fica limitada ao capital social. Então, fica limitada a esses R$100 mil. O problema é porque muitas pessoas não têm o poder financeiro de arcar com a abertura dessa empresa de R$100 mil, né? Então, se a pessoa está saindo da faculdade, por exemplo, o médico está saindo da faculdade, e ele quiser abrir um Eireli, fica muito difícil, porque normalmente esse médico não vai ter esse lastro, né?
esses bens que juntos somem R$100.000. Com o advento da MP da Liberdade Econômica, surgiu a sociedade individual, que nada mais é do que um empresário individual com responsabilidade limitada, sem a necessidade de eu ter um capital social mínimo. Então, assim, isso vai ajudar muito na abertura da empresa. Por quê? Porque acaba tirando aquela responsabilidade de você ter que ir atrás de um sócio, que esse sócio seja uma pessoa conhecida sua, que esteja em sintonia com você. Então vai acabar que você vai ter os benefícios de ter uma sociedade, né, uma empresa completa, sem a necessidade de ter um sócio. Você mesmo vai ser. Então você vai ser o administrador, o benefício é mais essa parte burocrática. Então não vai ser preciso mais você ter que ir atrás de um sócio para resolver alguma parte burocrática, seja para pegar uma assinatura, seja para tomar uma iniciativa de fazer algo, de definir alguma situação relacionada à empresa, né? Até porque a sociedade vai ser só você. Ainda falando um pouco da sociedade individual, essa sociedade vai acabar com uma prática de mercado que ocorria, né? Qual era essa prática? Por muitas vezes se fazia necessário colocar um sócio só para compor quadro societário, para que essa empresa tivesse benefícios de sociedade limitada, né? Mas que não além disso não tivesse os malefícios de um empresário individual. Muitas pessoas, inclusive alguns clientes nossos, fazem essa prática, né? De pegar uma pessoa que não é da área apenas para compor o quadro societário, certo? E a sociedade individual acaba com isso. Você vai ser a empresa e com todos os benefícios de uma sociedade limitada, né? Outra pergunta que sempre fazem aqui pra gente é com relação, Samuel, quem é o sócio ideal? Cara, o que eu posso dizer é que não existe uma formatação certa para isso, né? Uma fórmula mágica para isso. Como eu falei, é muito da pessoa que você tem uma afinidade, certo? Não necessariamente precisa ser da sua mesma área de atuação. Então, se você é um cirurgião e vai fazer sociedade com radiologista, ou se você é um clínico geral e vai fazer sociedade com pediatra, sim, não tem problema algum, certo? Inclusive a questão tributária, porque algumas especialidades existem alguns benefícios fiscais, certo? E aí, quando você junta essas duas pessoas, cada atividade fatura de uma forma, certo? Existe uma alíquota para cada atividade. Então, no final das contas, tem como se distinguir o que é do médico X, o que é do médico Y. Outra coisa que é importante deixar claro é que a sociedade não existe limite de sócios, digamos assim, né? Eu quero fazer só com 2, eu quero fazer com 10, enfim, isso não restringe a sociedade em si. Mas um alerta que eu sempre faço é a faixa de faturamento, né? O nível de faturamento dessa empresa. Porque quando você tem duas pessoas, o faturamento vai ser X. Quando você tem 10, vai ser 5X, digamos assim. E parte do imposto que é apurado hoje, ele é impactado pelo nível de faturamento. Então, você chegou em um certo nível de faturamento, dependendo da sua forma tributária, né? Você vai acabar indo para outra alíquota, uma alíquota vai ter um adicional, e isso vai fazer com que o imposto acabe ficando mais caro. Então a gente sempre aconselha você enxugar o máximo possível essa sociedade, né? Fazer com 2, 3 pessoas, máximo 5, digamos, porque acaba que o faturamento não ficar tão elevado, né? Existe, porém, algumas empresas que são criadas para trabalhar em locais específicos. Vou dar um exemplo. Um hospital, seja ele qual for, contrata um corpo clínico para ficar responsável pela UTI desse hospital. Então, o hospital meio que terceiriza, delega essa responsabilidade da UTI para uma empresa, um terceiro, né? E essa empresa é que vai ficar responsável por fazer a escala. Então, a movimentação de sócios dentro dessa empresa não é relacionado ao hospital, né? Esse grupo clínico aqui, esse corpo clínico é que vai ficar responsável pela administração dessa UTI, no caso. Dessa forma, você acaba não tendo muito o que fazer, porque
Se eu tenho uma UTI aqui que funciona 24 horas, 7 dias por semana, então eu vou ter que ter um volume de médicos aqui bastante representativo. E acaba que muitas vezes você não tem o que fazer, vai ter que pagar esse adicional. O importante é que seja feito um planejamento tributário para saber se essa tributação é ideal para esse tipo de empresa, né? Então, pessoal, hoje a gente falou um pouco sobre essa questão da abertura de empresa, necessidade ou não de se ter empresa, tributação pessoa física, pessoa jurídica. Mas a mensagem que eu queria deixar aqui, e eu acho que é o mais importante, é vocês se cercarem de pessoas que vão lhe auxiliar nesse faturamento, né? Então, assim, contador é um instrumento de suma importância para auxiliar vocês, seja no início de carreira, seja no meio de carreira, seja no momento de aposentadoria, né? Porque o contador é a pessoa que vai olhar para suas finanças e lhe dar um direcionamento de como você pode reduzir imposto, de como você pode aplicar algum dinheiro. É importantíssimo que vocês se cerquem de pessoas que possam lhe auxiliar nessa parte tributária, de finanças, de investimento, né? E sempre lembrando, quanto mais focado essa pessoa for na área médica, na parte de medicina, melhor para vocês. Porque a pessoa já vai ter um conhecimento do todo e pode lhe auxiliar muito nesses momentos de vida de vocês, momentos de carreira. Beleza? Espero que vocês tenham gostado aí e a gente fica à disposição. Valeu, pessoal!